Então, boa noite, muito bom ver, né, tantas carinhas aqui, algumas pessoas conhecidas, outras ainda não. Bom, deixa eu começar me apresentando então, tem algumas pessoas que não me conhecem ainda. Então, eu sou o Beto Dertoni, eu me formei, tenho duas formações, me formei primeiro na área de tecnologia, trabalhei muito tempo com tecnologia, fui gestor de empresas nessa área de tecnologia por um bom tempo, e depois eu comecei a perceber que eu me interessava mais por lidar com pessoas do que com a tecnologia em si, né? Eu gosto muito de tecnologia ainda, mas eu vi que a minha ligação maior era com pessoas. Então fiz faculdade de administração de empresas e comecei a estudar uma área dentro da antroposofia chamada pedagogia social, que é uma área, né, na antroposofia que a gente trabalha com desenvolvimento humano e organizacional, com adultos, né? Então eu fiz algumas formações também, com base na antroposofia, né, de pedagogia Waldorf, de aconselhamento biográfico. Morei um ano na Inglaterra, também fiz cursos lá de treinamento social, cursos também de aprofundamento na antroposofia. E comecei a trabalhar então com consultoria, com desenvolvimento de grupos, organizações, já há muitos anos, já tem, né, uns 30 anos. E assim, de 2018 para cá, eu comecei a trabalhar, eu criei essa empresa Colaborar, já em 2019, e comecei então colocar, né, ter mais foco do meu trabalho com esse olhar para o desenvolvimento de autonomia e colaboração nas organizações. Então, eu tenho dado consultoria já há muitos anos, né, para organizações de vários tipos, treinamentos, cursos, formações e consultoria para ONGs, associações, escolas Waldorf e também empresas, né, empresas pequenas, empresas de grande porte também. Por muitos anos, em treinamentos para lideranças de grandes empresas também, mas sempre com esse olhar, né, para trabalho com, né, do desenvolvimento de mais autonomia para os indivíduos, com trabalho com mais colaboração entre as pessoas no grupo, com foco no propósito comum. Mas isso ficou, né, eu trouxe mais foco para isso em 2019, quando eu criei a Colaborar. Então, a Colaborar tem explicitamente esse objetivo, né? Esse lema, o nosso lema é por um mundo mais colaborativo e indivíduos mais autônomos. Então, ajudar os grupos a trabalharem com mais autonomia e com mais colaboração em prol do propósito comum. E na Colaborar a gente trabalha com isso, né? Então, ajudando organizações no seu desenvolvimento, tanto as pessoas da organização quanto a organização em si. E tenho dado cursos, né? Nós, pela Colaborar, temos dado cursos abertos, né? De autogestão em comunidade, gestão colaborativa, cursos de liderança colaborativa, tanto online quanto presenciais, né? E também trabalho dando consultoria eu continuo dando consultoria para algumas organizações, tá? Muito bem, então, e nós vamos começar um curso online, dia 1º de setembro, que se chama Autogestão em Comunidade, né? O subtítulo é Autonomia e Colaboração no Lugar do Comando e Controle. Então, na live eu vou trazer alguns, né, uma passada rápida pelos conteúdos que a gente vai trabalhar nesse curso. No curso a gente vai aprofundar, serão 12 semanas, né? A gente vai aprofundar mais sobre isso no curso. Bom, então é isso. Então vamos começar. A Marina Pedrosa está aqui com a gente, ela está ali né, uma das telinhas aí que vocês estão vendo é da Marina. Boa Ah, noite. bom, Marina. Oi, Boa oi. noite. Ela está no apoio aqui, ajudando no que precisar. E muito bem, então vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela para a gente entrar no assunto aqui. Então, esse é o tema, né? Autogestão em comunidade. E tem esse subtítulo também, essa live de autonomia e colaboração no lugar do comando e controle. E eu vou começar com um verso do Rudolf Steiner, que tem muito a ver com esse tema, né, de autonomia e colaboração, que é assim: tem algumas traduções, né? Eu gosto dessa tradução, mas tem outras traduções que são muito usadas também, outras formas de traduzir, né? Então, que é assim: só é saudável quando, no espelho da alma humana, toda a comunidade encontra seu reflexo. E na comunidade, vive a força da alma individual. Então, essa frase, né, a leitura que eu faço dessa frase, desse verso, então a gente pensa num grupo, né, de pessoas que trabalham juntas, né? Então, assim, é saudável quando? Quando no espelho da alma humana, então de cada alma humana,
toda a comunidade é espelhada. Então, imagina numa organização, pessoas que trabalham juntas, se cada pessoa na sua atividade individual carregar dentro de si toda a comunidade. Então, espelho da humana toda, é refletida toda a comunidade. Então, né, eu leio desse jeito, assim, que então na minha atividade individual, se eu carrego toda a comunidade, o que que significa carregar o todo, a comunidade toda, né? Então tem a ver com carregar a essência dessa comunidade, seus impulsos, seus princípios, seu propósito maior, né? Então, se eu, na minha atividade individual, carrego isso em mim, ou seja, aquilo que eu faço na minha atividade está carregado do todo, né? Eu não faço algo por conta própria que destoa do propósito, né? Eu faço algo conectado com o todo, com o propósito da organização. Isso é saudável. E na comunidade vive a força de cada alma individual. Então, na comunidade, no grupo, cada indivíduo se faz presente, cada indivíduo se traz, se coloca, tem voz ativa, né? Ninguém ali está como mera paisagem, né? Então, é comum, muitas vezes, em grupos, que os indivíduos se apagam, né? Às vezes, algumas pessoas se colocam mais e outras ficam, né, não participam tanto, não sentem espaço, não tem espaço, tanto espaço de participação. Isso, então, não seria saudável. Agora, quando vive a força de cada alma individual, cada indivíduo se faz presente, se coloca, tem espaço de participação. Assim, então, é saudável, né? Então, ou seja, nessa frase tem também, de uma certa maneira, esses dois, né, essas duas ideias de colaboração e de autonomia, né? Na minha atividade individual, onde eu posso atuar com autonomia, eu carrego o todo, né? E no todo eu me trago colaborando, né, com, com o todo. Então também tem, de uma certa maneira, essas ideias de autonomia e colaboração. E eu trouxe essa imagem, né? Eu achei muito bonita essa imagem das diversas mãos compondo um coração, né? E o coração tem esse movimento, né, de pulsar, né? De centro e periferia, né? O que está na periferia vem para o centro, o que está no centro vem para a periferia. Então, cada um de nós, como indivíduos, somos um centro, mas também estamos na periferia como parte do grupo, né? Então, esse pulsar sempre né, quando eu estou no grupo, eu posso tomar consciência do todo. E quando vou para minha atividade individual, eu levo essa consciência do todo para aquilo que eu vou fazer, como acontece também com o sangue, né, no nosso coração. Então tem esse pulsar vivo da comunidade. Então essa imagem que traz o coração para mim também conecta muito com esse verso aqui. Bom, um pedido que eu quero fazer é quem tiver perguntas, pode escrevê-las no chat, né? Vai escrevendo. Depois, no final, eu vou abrir espaço para perguntas. Então, no final, eu vou parar aqui, né? Quando terminar a apresentação, para ouvir perguntas. Então, quem quiser abrir o microfone e perguntar no final, pode fazer. Ou quem quiser já deixar registrado sua pergunta, vai escrevendo no chat. Depois a Marina lê também, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Bom, então, como eu falei, né? A gente vai começar uma turma nova do curso Colaborar Online de Autogestão em Comunidade. Vai começar dia 1º de setembro, vai ser a oitava turma, então já é o oitavo ano que a gente está dando esse curso. Serão 12 encontros, né? Toda terça-feira, das 7 às 9h30 da noite, de 1º de setembro a 17 de novembro. Então são quase 3 meses, um encontro por semana, né? Das 7 às 9h30 da noite, abrangendo esses tópicos principais, né? A gente vai falar da gestão colaborativa, estrutura de gestão, né, estrutura organizacional, governança, processos colaborativos de reuniões e decisões, habilidades relacionais, autodesenvolvimento, liderança e comunidade de desenvolvimento. Esses serão os temas abordados, né, que a gente vai trabalhar nesse curso, que tem uma intenção de desenvolver novos olhares, né? Como que a gente pode olhar de maneira diferente a realidade dos grupos onde nós trabalhamos, onde nós atuamos, e também ajudar a trazer novos instrumentos, novas formas de atuar para levar para a prática esse novo olhar, né? Como que a gente traz para a prática, coloca em prática esses impulsos de colaboração e autonomia no dia a dia. Então, o curso também vai trazer instrumentos, de maneira que as pessoas né, que fazem o curso, já estamos na oitava turma, isso sempre tem acontecido, as pessoas já podem, a cada encontro, já saem com algumas coisas que conseguem colocar em prática na sua realidade, nos grupos onde atuam, né? Então, essa é a ideia do curso. As inscrições estão abertas, né? Depois vocês podem se inscrever também. Muito bem, então vamos entrar no tema propriamente dito, né? E eu gosto muito de começar com essa imagem
da dinâmica básica da vida social, que é uma imagem que mostra assim, o trabalho em grupo em geral surge, né, em três âmbitos, né? Para qualquer trabalho surgir, é necessário que tenham pessoas com necessidade, né? Então, por exemplo, se eu vou, tem pessoas que precisam de sapatos, né? Precisam calçar, comprar sapatos para, né, para andar com sapato. Então, há uma necessidade. Então, há uma necessidade de ter alguma fábrica de sapato, loja de sapato, né? Então, a partir da necessidade real. Então, para uma loja de sapato existir, precisa ter pessoas que tenham necessidade de sapato. Posso dizer, eu preciso de um sapato. Por outro lado, tem que ter pessoas que têm capacidade de vender os sapatos, de comercializar, né? Então, que posso dizer, eu posso fazer isso, eu posso comercializar, eu tenho capacidade para isso. Qualquer organização é assim. Uma fábrica de sapato, uma escola também é assim. Numa escola tem que ter pessoas que falam, eu preciso desse curso, né? Ou se é uma escola de, né, para crianças, né? Eu preciso, tenho necessidade de uma escola para o meu filho. Por outro lado, tem os professores que dizem, eu posso dar aula nessa escola. Então, o polo das necessidades com o polo das capacidades. Se só temos necessidades, não temos capacidades, não tem como, né, existir essa instituição. Mas, por outro lado, se só tem pessoas com capacidade sem pessoas com necessidade, também não tem como. Então, precisa dos dois polos para que a organização possa existir, possa de fato acontecer, né? E assim qualquer tipo de organização. E no encontro desses, né, das necessidades com as capacidades, no encontro dessas pessoas, tem um terceiro âmbito, que é o âmbito dos acordos, do nós queremos. Então, por um lado, pessoas que dizem eu preciso, por outro lado, pessoas que dizem eu posso, e no encontro, todas as pessoas, né, podem dizer nós queremos que, então, por exemplo, se eu vou vender sapato, nós queremos fazer esse acordo. A pessoa me dá o dinheiro, eu dou o sapato de volta. Então, para que aconteça, para que a loja funcione, né, uma loja de sapato funcione, esses acordos precisam acontecer o tempo todo. Os dois lados precisam querer. Numa escola é a mesma coisa, em qualquer tipo de empresa é assim. Numa ONG também é assim, né? E as pessoas que trabalham dentro da organização, isso também acontece o tempo todo, essa dinâmica básica da vida social, né? A vida social tem a ver com esse encontro, a forma como nós nos encontramos, né, nos relacionamos, que compõe a vida social. Então, essa é uma dinâmica básica que existe na vida social. Quando duas pessoas se encontram para fazer algo, surge essa questão. Uma pessoa precisa de algo, outra pode, uma tem necessidade, outra tem capacidade, e juntas elas fazem acordos para que aquilo aconteça. Que acordos? Então, por exemplo, o preço do sapato, o prazo de entrega, né? No caso de uma ONG, quais são os serviços que serão prestados, quem serão as pessoas atendidas, qual o horário de funcionamento. Então, tem várias regras de funcionamento, tem vários acordos que são criados, né? E dentro da própria organização a mesma coisa. Então, as pessoas que trabalham juntas numa mesma organização, também o tempo todo tem pessoas que precisam de algo, outras que podem atender essas necessidades e precisam fazer acordos para que isso funcione. Então, a instituição funciona com base nos acordos que nós criamos a partir do encontro de necessidades com capacidades, né? Então, é o âmbito do nós queremos. E nesse âmbito que entra essa questão da gestão colaborativa e que a gente pode trabalhar com autogestão em comunidade. Então, se nós queremos, né, além de quisermos, né, trabalharmos juntos, se nós também queremos trabalhar com uma gestão colaborativa, trabalhar com autogestão, criando uma comunidade, né, então precisamos fazer acordos para isso. Então, como que a gente faz a gestão disso, né? Como é que a gente cria, que acordos nós precisamos criar para trabalharmos com autogestão e com formação de comunidade? Que acordos nós precisamos criar? O que é que nós queremos fazer como grupo, né? Como fazemos o que nós Ah, queremos? Isso cabe, né, é o tema da gestão colaborativa que será trabalhado no curso, que eu vou trazer aqui alguns aspectos aqui na live de hoje, tá? E esse nós queremos, a questão, o desafio é o seguinte, que é muito bonito, a gente fala, poxa, queremos trabalhar de forma colaborativa, com autogestão, né? Então nós temos bonitos ideais de trabalhar de forma colaborativa, de nos apoiarmos mutuamente, trabalharmos com autonomia, com colaboração. São ideais muito bonitos, mas na prática não é tão simples, né? É complexo, é desafiador, tem vários desafios, né?
E o aspecto principal que eu vejo da dificuldade que nós temos, né, talvez o principal desafio num trabalho de gestão colaborativa, um trabalho de autogestão, é que nós ainda estamos aprendendo a fazer isso, né? Nós não estamos habituados. O nosso padrão de funcionamento como grupo tem sido a partir de uma estrutura hierarquizada, né? Que em algumas vozes determinam e as outras obedecem, né? O tradicional manda quem pode e obedece quem tem juízo. O tradicional comando e controle. E isso tem mudado já nas últimas décadas, né? Mas isso ainda predomina no mundo organizacional das organizações em geral. E a gente vai, quando é criança, a gente é educado assim, na família, na igreja, na escola. Então isso está muito arraigado em nós, essa forma de trabalhar com essa relação de poder mais hierarquizada, né? Então nós tendemos, por mais ideais que nós tenhamos, né, essa coisa de trabalhar de forma colaborativa, quando a gente vai trabalhar de fato em grupo assim, nós tendemos a carregar nossos hábitos, né, que está arraigado em nós. A gente tende a reproduzir essas relações de poder, essas formas de trabalho mais hierarquizada, e então é muito difícil, né? O trabalho se torna difícil, o trabalho de autogestão, por conta, um dos aspectos, para mim, talvez o principal aspecto é esse, que a gente ainda está aprendendo, a gente está tateando, a gente não tem muita referência. Eu trabalho com isso já há quase 30 anos e eu vejo que tem melhorado muito, né? Na época que eu comecei a trabalhar com esse tema, tinha menos ainda exemplos, né? Referências, menos conceitos, menos livros, menos metodologias, né? Hoje em dia já foram desenvolvidas muitas metodologias, conceitos, conteúdos, cursos, livros, mas ainda é incipiente, ainda é muito, muito novo, né? Então eu vejo que a gente ainda está tateando, engatinhando nesse sentido e aprendendo como fazer isso. E aí eu quero trazer aqui uma visão histórica disso, assim, né, de onde nós viemos, para onde nós potencialmente estamos indo, a partir do que a antroposofia nos traz do desenvolvimento da humanidade, né, que tem essa curva no formato de U, que nós, como humanidade, milênios atrás, nós vivíamos, né, do ponto de vista da antroposofia, nós vivíamos mais conectados com o mundo espiritual, né? Então, na antiga Índia se tinha essa concepção de que a realidade espiritual é a que existia, a realidade material era ilusória, né? Era maia, ilusão. Hoje em dia a gente vê muito o contrário disso, né? O mais comum hoje em dia é se encarar a realidade material como a única realidade existente, e quando a gente fala de algo de realidade, de uma realidade mais espiritual, é muitas vezes motivo de chacota, isso é que bobagem, né? Que besteira, isso não tem nada a ver, né? Então, um pouco isso se inverteu. Então, naquela época, muito tempo atrás, milênios atrás, nós tínhamos essa conexão maior com uma realidade espiritual, uma conexão maior com a natureza, uma conexão maior com o trabalho de grupo, com o coletivo, né? Então, nós vivíamos mais conectados nesses âmbitos. E podemos dizer que, no sentido de grupo, nós vivíamos no âmbito do nós devemos, né? No sentido de que um coletivo, um grupo, ele era guiado por lideranças espirituais, de fora por líderes espirituais. Se a gente olhar lá na antiga Índia, né, épocas muito remotas, né, ainda depois na Pérsia, no antigo Egito, então tinham lideranças espirituais que guiavam o grupo, o povo, né, que dava o direcionamento. E o povo agia como um coletivo, né? O povo seguia aquela orientação, aquela determinação, né? Então, no sentido de nós devemos seguir isso, né? Havia uma dependência de uma guiança externa, exterior. E aos poucos, no processo, né, histórico da humanidade, nós fomos passando por alguns processos, né? Um processo de distanciamento gradativo da natureza, de materialismo, então a gente foi se conectando cada vez mais com a realidade material, pesquisando cada vez mais a matéria, a submatéria, né? Indo cada vez mais fundo para a realidade material, então se distanciando da realidade espiritual, se distanciando da natureza, e também um processo de individuação, né? No sentido das individualidades se tornando cada vez mais fortes, não mais tão conectadas com o sentimento de grupo, com o coletivo, né?
As individualidades foram ficando mais fortes. E aí, aos poucos, nós fomos entrando para um âmbito que nós podemos chamar de eu devo, né? Então, eu devo, não somos mais nós, sou eu, mas ainda obedecendo uma autoridade externa, né? Não mais um líder espiritual, mas, por exemplo, na família, o pai, né? O pai determinava, a mãe e os filhos, né? Normalmente na nossa sociedade patriarcal, né? Claro que sempre teve exceções, né? Sempre há exceções, mas em geral, o vigente, né? Há muito tempo tem sido, cada vez mais tem mudado agora, mas por muito tempo, isso de que o pai determina como a família vai funcionar, né? E os outros obedecem. Na igreja, o padre determina. Na empresa, o chefe determina. Na escola, né, quem manda na escola, no caso da sala de aula, o professor, né? Então, sempre com esse viés de comando e controle. Então, as lideranças de cada grupo comandam, né? Se conectam com o que esperam, né, que aconteça no grupo e traz isso como um comando, determina como as coisas têm que acontecer e controlam para que as coisas aconteçam do jeito determinado. Se não acontecem, punem, dão bronca, né? Então esse é o paradigma do comando e controle, né? Então nós passamos a viver muito nesse âmbito do eu devo, nesse sentido do comando e controle, mas as individualidades continuaram, né, ficando mais fortes. Esse processo continua ainda. E nós chegamos num momento que a gente pode chamar de eu quero. Não é agora mais eu devo. Eu quero que a minha vontade prevaleça, né? Então, em vez da dependência, a palavra aqui é independência. Então, eu quero fazer prevalecer a minha vontade. Então, na família, tanto que a gente vê hoje, na família, não é só agora o pai determinar que todo mundo obedece. Já não é mais assim, né? Nas empresas também não é mais assim, que o chefe determina e os outros obedecem, né? Ou também nos países também não é mais assim, que os governantes determinam e a população obedece, né? E por aí vai. Então isso tem mudado cada vez mais, porque o indivíduo não quer mais se deixar submeter por determinação externa, né? Nós queremos nos determinar a nós mesmos, cada vez mais, né? Então esse âmbito do eu quero está ficando mais forte hoje em dia, cada vez mais forte, né? E é claro que tudo isso coexiste, né? Não é que agora não tem mais o nós devemos, não tem mais o eu devo, só tem o eu quero. Não. Ainda vemos movimentos, né, de manada, de pessoas, de grupos seguindo líderes carismáticos nesse âmbito do nós devemos. A gente também vê muito forte ainda hoje o eu devo, né? Nas organizações a gente vê muito também, né? Uma pessoa que determina e os outros simplesmente têm medo de falar e obedece, melhor obedecer, né? Do que criar caso. E também às vezes a gente vê em trabalhos associativos, de grupos, coletivos que pretendem trabalhar com esse ideal de colaboração, a gente também viu isso acontecer. Como eu falei, a gente carrega em nós isso, esses hábitos do comando e do controle, né? Está arraigado em nós ainda. A gente está aprendendo a lidar com isso de maneira diferente. Então, mesmo em grupos que pretendem trabalhar de forma mais colaborativa, a gente vê ainda se reproduzir essa questão do eu devo. Uma pessoa acaba determinando as outras, né? De uma forma, né, de maneira muito forte. E o eu quero também a gente tem visto ficando bem forte cada vez mais, né? Então, cada vez mais, cada indivíduo querendo fazer prevalecer a sua vontade, e isso tem trazido muitos conflitos, né? Porque vontades diferentes começam a conflitar. Se a gente não tem abertura, tolerância para ideias diferentes, para lidar, como é que a gente concilia vontades diferentes, né? Isso é um grande desafio do trabalho em grupo. Então, isso torna mais desafiador o trabalho colaborativo, né? Também por conta disso, de que são vontades diferentes, pessoas diferentes estão no mesmo grupo, mas têm vontades diferentes. Como é que a gente concilia isso para o bem do todo, né? É um grande desafio. E tem surgido muitos embates e muita solidão que vem junto, né? Depressão, solidão, muitas questões muito atuais, né? Tem a ver com isso. Questões sociais muito atuais têm a ver com isso. Porque a gente está atomizando mesmo, cada um querendo cuidar de si, né? Eu quero, então não vou fazer parte de grupo, eu discordo de todo mundo, sempre discordo. Então a gente vai se isolando e entrando né, nessa questão de solidão,
né, um aspecto mais isolado, depressivo. Isso já tem décadas que tem acontecido muito fortemente, que a gente observa, né, que se fala muito disso, né, da saúde mental cada vez mais. Mas tudo isso, como eu falei, coexiste, né, e cada vez mais, de algumas décadas para cá, tem surgido um impulso novo de reconexão, reaproximação da realidade espiritual. Isso já, claro, há muito tempo, não é que só agora, mas tem ficado mais forte, cada vez mais forte, nas últimas décadas, né? Cada vez mais forte esse impulso de se reaproximar da realidade espiritual, do impulso individual a serviço do coletivo, então trabalhos colaborativos, isso tem ficado cada vez mais. Eu trabalho com isso, né? Há 30 anos eu tenho visto claramente isso. Antes do meu trabalho, eu trabalhava com empresas muito inovadoras e visionárias, que já há 30 anos já queriam trabalhar dessa maneira. E já, sei lá, de uns 15 anos para cá, não são mais só as empresas inovadoras e visionárias. Muitas empresas estão percebendo que é melhor ir nessa direção. Apesar de não saberem fazer ainda, têm dificuldade, né? Mas já tem essa intenção, essa vontade, já compreendem a importância, né, as vantagens. Então, isso tem mudado cada vez mais essa questão do impulso individual ao serviço do coletivo, de trabalharmos de forma mais colaborativa. Então, está surgindo cada vez mais esse âmbito do nós queremos, que tem a ver com interdependência. Então, não só eu que quero contra o outro que quer algo diferente. Eu quero uma coisa, o outro quer outra. Como é que nós combinamos, fazemos aquele âmbito no meio que eu coloquei lá dos acordos, né? Que é tem a ver com nós queremos, como eu trouxe no slide anterior, né? Então, como que a gente concilia vontades diferentes? Como que a gente chega a partir da vontade individual, como é que a gente chega no que nós queremos? Que acordos nós podemos fazer de maneira que todo mundo se sinta à vontade? Todo mundo tem sua voz, né, escutada, se traz, né, se coloca no grupo, e a partir do que cada indivíduo traz, nós chegamos a um acordo coletivo. Então, isso é o nós queremos. Isso tem ficado cada vez mais presente, cada vez mais forte, mas ainda é incipiente. Ainda estamos aprendendo a fazer. Como eu falei, já existem hoje muitas metodologias e tal, mas ainda comparando com o histórico que nós temos de comando e controle, ainda estamos no começo disso, né? Estamos aprendendo, temos melhorado, né? Eu vejo nas organizações, nas empresas, por exemplo, que eu dou treinamento, tem empresas que eu ia todo ano, né? Várias vezes. E eu via como foi melhorando, né? Mas ainda é, no mundo de hoje, ainda é nadar contra a corrente, fazer algo assim mais colaborativo. Mas eu vejo que é o futuro inevitável, né? Porque as- querer que alguém determine, os indivíduos não aceitam mais, né? Então, esse é o caminho do trabalho em grupo. E precisamos aprender e nos desenvolver cada vez mais nessa direção. Então, isso pode nos levar a uma maior conexão com o todo a partir de de cada indivíduo, que tem a ver com autonomia e colaboração, tem a ver com o tema da nossa live, com o tema do curso, né? Então, como que a gente trabalha com autonomia e colaboração ao mesmo tempo, ao invés do comando e do controle, né? Então, como que a gente começa aos poucos a trabalhar, não tem mágica, né, não é só estalar o dedo, não é só fazer uma fórmula mágica, não existe. A gente tem que construir esse caminho a cada dia, trazendo consciência e procurando melhorar a sua atuação, percebendo a realidade de maneira diferente, aprendendo novas formas de trabalhar, novos instrumentos, novas ferramentas, práticas, para ir transformando a realidade do dia a dia na direção de trabalhar com mais autonomia e colaboração, com autogestão e com formação de comunidade. Então, essa é a nossa busca, né, que é o tema dessa live aqui. E, então, como fazer isso, né? Como trabalhar com essa gestão colaborativa, com autogestão? Isso ainda é uma grande pergunta. Então, existe já esse ideal, essa vontade, muita gente querendo trabalhar dessa maneira, mas e como é que a gente faz isso, né? Eu vejo que muita gente, e eu me incluo nisso, né? Muita gente viveu ao longo da vida frustrações com o modelo do comando e controle, né? E chegou a essa conclusão dentro de si, poxa, eu não quero mais me submeter a alguém que manda, mesmo que eu não concorde, eu tenho que obedecer, né? Então a gente tem um impulso de querer trabalhar de forma mais colaborativa. Mas a gente começa então a trabalhar de forma mais colaborativa e vê que a gente tem muita dificuldade de fazer. Então realmente é um desafio. Como fazer? Então, eu quero trazer aqui para vocês, o que eu vou trazer agora, é, como pano de fundo aqui, é, um, é uma metodologia que eu fui criando ao longo do tempo no meu trabalho como consultor, que tem funcionado muito bem nos trabalhos que eu tenho feito,
que é isso, né? Quais são os âmbitos, para onde nós temos que olhar para trabalharmos com autogestão, com gestão colaborativa. E primeiro começando com um propósito comum, né? Então, em qualquer trabalho, a conexão com o propósito é fundamental, né? Se eu vou trabalhar numa organização e não estou conectado com o propósito daquela organização, é claro que eu vou com o tempo me desmotivar, né? Só o salário, pode ser que eu ainda me segure por um tempo, porque pode ser que eu tenha um bom salário, mas eu vou me frustrar, vou ficar chateado, né? Então, a motivação para o trabalho, só o salário não basta. Eu vou trabalhar desmotivado, mas eu vou continuar por causa do salário, né? Então, a conexão com o propósito, a gente se identificar com o propósito e se conectar com ele é fundamental para qualquer trabalho, e principalmente para o trabalho colaborativo. Porque quando é um trabalho mais hierarquizado, o chefe determina o que tem que fazer, a pessoa tá bom. Por mais que não goste, ela vai obedecer. Agora, quando não tem o chefe que determina o que tem que fazer, somos nós que temos que criar juntos o que nós vamos fazer, a gente precisa ter algo em comum, algo que nos conecte, que é o propósito. Senão cada um vai olhar para um lado diferente. Então, isso assim, a base do trabalho colaborativo. Trazer consciência para o nosso propósito comum e nos conectarmos com ele. E o que eu vejo, que eu observo nos trabalhos que eu faço, tenho feito com diversas organizações, trabalhos de consultoria, é que com o tempo o propósito tende a ir esfriando. A gente vai se distanciando do propósito. Então, muitas vezes, a gente se conecta com um grupo, com uma organização, a gente fica muito entusiasmado com o trabalho, com aquele grupo, se encanta com o propósito, é isso mesmo que eu quero fazer, quero contribuir com isso, com essa causa, mas com o tempo a gente vai se desgastando nas relações, né? Geralmente a gente, né, tem muito desgaste nas relações, a gente vai se desgastando e o que acontece muitas vezes é que a gente vai, por exemplo, eu vou para uma reunião, aí estou chateado com tal pessoa. Aí temos uma reunião importante, eu chego na reunião já todo armado para me contrapor àquela pessoa. Aí ela fala uma coisa, já vou discordar. O que que isso tem a ver com propósito? Não tem nada a ver com o nosso propósito comum. Mas a gente muitas vezes faz isso no dia a dia, né? A gente começa a ter outras agendas, né? A gente começa a atuar por conta de simpatias e antipatias, né, coleguismos e desavenças, que não tem a ver com o nosso propósito. A gente entra em questões muito pessoais do relacionamento, claro que são importantes, precisamos trabalhar, precisamos tratá-los, mas isso não é a agenda principal, isso não é o foco. A gente precisa trabalhar bem o relacionamento para que a gente consiga colaborar com um propósito comum, sem dúvida nenhuma. Mas se eu vou para a reunião só pensando em como me defender ou como atacar outra pessoa, isso não tem nada a ver com o nosso propósito, né? E aí vai acontecendo esse fenômeno de que a gente vai se distanciando do propósito sem se dar conta. A gente inconscientemente a gente vai se distanciando do propósito, aí a gente vai se desmotivando, né? E vai se desligando, se afastando, formando grupinhos, panelinhas, né? Um grupinho contra o outro. Então, isso é muito comum de acontecer. Então, o grupo já não é mais um grupo que está conectado a um propósito comum, começa a ter vários grupinhos com propósitos distintos, pessoas com propósitos individuais que destoam do propósito coletivo, né? Então, isso causa muito dano ao convívio, ao trabalho colaborativo. Então, trabalhar essa conexão com o propósito de tempos em tempos é fundamental. Eu acho que, né, no mínimo uma vez por ano, se possível, duas vezes por ano, né? Mas pelo menos uma vez por ano a gente se reunir e fazer uma atividade para se conectar. Qual que é o nosso propósito mesmo? Por que que a gente está aqui? Por que a gente está trabalhando juntos? Nós somos tão diferentes entre nós, né? Por que nós estamos? O que que nos conecta? O que que nos faz estarmos aqui, né? Então, reacender essa chama do propósito, né? Tornar o propósito vivo de novo entre nós. Se o propósito é vivo, o propósito ele nos conecta, nos nutre e nos motiva. Se ele não é vivo, a gente não se conecta, não se nutre do propósito e fica desmotivado, né? Então, trazer consciência para o nosso propósito comum, né? De tempos em tempos conversar sobre isso e com atividades lúdicas, artísticas, né? Trazer esse olhar para o propósito. Isso causa, eu tenho feito isso, né? Em algumas organizações e é muito bonito de ver, assim, a gente, né? As pessoas se reconectam com o propósito e falam, puxa,
para isso, é como se fosse um acordar de novo do por que que eu estou aqui mesmo, né? Por que que eu estou aqui? Ganha de novo o sentido de estar naquele grupo, naquele trabalho, né? Então isso traz muita força para o trabalho. Então esse olhar para o propósito comum é essencial para que a gente consiga fazer um trabalho de autogestão, né? Agora, não basta a gente se conectar com o propósito comum, né? Tem uma pergunta muito, assim, que geralmente surge no começo, quando o grupo quer trabalhar assim de forma mais colaborativa, mais horizontal, menos hierarquizada. Uma pergunta muito comum que surge é: poxa, legal, estamos trabalhando juntos com o mesmo propósito. Como é que a gente se organiza? Né? Somos pessoas diferentes. Como é que a gente se organiza para fazer isso? Quem cuida do quê? Quem é responsável pelo quê? Então, essa é uma primeira grande pergunta, que tem a ver com a estrutura organizacional, né? Com a governança, com a estrutura organizacional. Então, a pergunta para mim é: como nós podemos nos organizar de uma forma inteligente, aproveitando o potencial de cada pessoa em prol do nosso objetivo comum? Né? Então, nós temos um objetivo comum, temos um propósito comum, mas nós somos diferentes, temos potenciais diferentes. Como que a gente pode aproveitar o potencial de cada pessoa em prol do objetivo comum, mas se organizando de uma forma inteligente? Porque a gente pode falar assim, ah, tá bom, então temos um propósito comum, queremos trabalhar de forma colaborativa. Então, todo mundo decide tudo? Todas as decisões têm que passar por todas as instâncias? Isso fica uma loucura, né? Ou é uma pessoa que decide sozinha? Aí, de novo, já não é mais o trabalho colaborativo que a gente idealizava, né? Então, a gente fica muitas vezes oscilando entre esses dois extremos, né? Às vezes, não dá tempo, alguém atropela os outros, decide, manda, e os outros ficam chateados. Às vezes, a gente quer decidir tudo, todo mundo junto, perde muito tempo, faz várias reuniões e não sai do lugar, né? Então, essa é a pergunta. Isso não são maneiras inteligentes da gente se organizar. Como é que a gente pode se organizar de uma forma inteligente, né? Para realmente a coisa funcionar? Então, essa pergunta tem a ver com a estrutura organizacional. Então, é muito importante olharmos para isso. Quem cuida do quê? Quem é responsável pelo quê? Quais são os papéis e responsabilidades de cada grupo, de cada pessoa dentro de cada grupo? Quais são os limites de autonomia, né? Quem decide o quê? Isso é fundamental. E uma vez a gente, bom, temos mais clareza de papéis e responsabilidades, legal. Mas se a gente não aprende a trabalhar com processos colaborativos de reuniões e tomada de decisão, também a estrutura só não basta, a coisa desanda, né? Então a gente precisa aprender a trabalhar com processos colaborativos. Senão, ok, tá bem os papéis estão bem distribuídos, as responsabilidades são claras, todo mundo sabe o que se espera de cada pessoa. Legal. Aí a gente vai fazer uma reunião e a reunião fica super longa, cansativa, não é? Tem 10 pessoas na reunião, aí tem três ou quatro que monopolizam a palavra, falam quase o tempo inteiro, as outras não têm nem espaço, nem conseguem falar, vai querer falar alguma coisa, já vem outro falando, né? Aí essas pessoas que não conseguem, não têm espaço, vão ficando caladas, não participam, não se sentem escutadas, começam a se sentir alheias ao processo, alheias ao que está sendo discutido e vão se desanimando, se desestimulando também, né? Então, não funciona, né? Isso vai minando a estrutura organizacional, vai minando o trabalho colaborativo. E as decisões também. Como é que a gente toma uma decisão num grupo, se é um grupo que precisa decidir junto algo? Vamos dizer que nós temos um pequeno grupo, nós temos uma organização com, sei lá, 200 pessoas. Aí temos um pequeno grupo de 6 pessoas que é responsável por alguma coisa, né? Responsável pelo planejamento. Então, esse grupo precisa tomar algumas decisões para fazer o planejamento, por exemplo. Tá. Então, tem coisas que o grupo precisa decidir entre ele, essas 6 pessoas. Como é que a gente decide? Como é que a gente consegue chegar numa decisão que leve em conta todas as vozes e, ao mesmo tempo, não é tão demorado? Então, de novo, tem esses polos, né? Muitas vezes uma pessoa só decide, é super rápido, mas as outras não se sentem contempladas, não se comprometem, não se responsabilizam, porque acham que a decisão foi ele que tomou, não concordo muito, né? Isso é um extremo. O outro extremo a gente fica querendo chegar num consenso onde todo mundo concorda com aquilo que está sendo discutido, e isso demora muito, né? Então a gente, de novo, faz uma reunião que tem 1 hora e meia de tempo. Temos 4 assuntos na pauta. Nós estamos no terceiro assunto ainda, e já deu quase 2 horas de reunião. Não acontece isso muitas vezes? A gente fala, meu Deus, já estourou o tempo da reunião, nem estamos no meio da reunião ainda.
aí a gente tem que parar e fazer marcar uma outra reunião para continuar, e por aí vai, né? Ou então a gente decide alguma coisa no grupo, mas aí algumas pessoas não vieram nessa reunião. Aí na próxima reunião, algumas pessoas que não tinham vindo vieram. Aí querem rediscutir o que foi decidido. Aí volta toda a discussão de novo. E a gente não sai do lugar, fica patinando, patinando e não sai do lugar. Ou seja, a gente precisa aprender também a trabalhar com processos colaborativos de reuniões e tomada de decisão em grupo, né? Não basta só distribuir bem os papéis e as responsabilidades e ter o foco no propósito comum, né? Então isso também é fundamental. E, e esses aspectos, né, da estrutura organizacional, dos processos colaborativos, já existe literatura, conceitos que nos ajudam, né? Metodologias. Então, a sociocracia, né, a sociocracia surgiu por um empresário holandês na década de 60 e a sociocracia traz elementos que nos ajudam a trabalhar com autogestão, nos ajuda nesses dois aspectos. Da estrutura organizacional, então a sociocracia tem alguns modelos de estrutura, né, que a gente tem que seguir, só porque a sociocracia é assim, tem que ser assim. Mas podem, essa forma de estruturação, né, organizacional da sociocracia em círculos pode nos inspirar, né? E a sociocracia também traz métodos de reuniões e tomada de decisão em grupo, de forma colaborativa, que pode nos ajudar muito. São reuniões e decisões colaborativas, métodos que ajudam, né? Reuniões e decisões colaborativas que não são demoradas, não são tão demoradas, né? São possíveis de fazer no tempo adequado. Então, a sociocracia pode nos ajudar com esses dois aspectos. Então, vamos dizer que assim, ah, legal, fiz um curso de sociocracia, então agora, ótimo, né? Só que aí a gente vai para uma reunião, temos um método tudo bacaninha, só que se na reunião a gente não se escuta adequadamente, né? A gente fala de forma inadequada, a gente não cria vínculos de confiança, a gente não confia um no outro, não vai funcionar. O método por si só não vai funcionar. Não basta ter um método de reunião se a nossa forma, né, com a forma como a gente se relaciona entre nós é com desconfiança, é sem escutar um ao outro, é falar de forma inadequada, não vai funcionar também a reunião. Então, mina o processo colaborativo. Então, a gente também precisa desenvolver habilidades relacionais, né? De escutar cada pessoa com empatia, com interesse, atenção e empatia, de ter conversas francas e ao mesmo tempo respeitosas. Às vezes a gente fala com franqueza demais, mas falta um tanto de cuidado. E a pessoa se sente desqualificada e aí não escuta mais nada, né? Imagino que já aconteceu com vocês isso, né? Às vezes a gente fala de um jeito, de forma muito franca e sincera, alguma coisa que a pessoa fez algo que me incomodou. Eu vou lá e falo para ela que aquilo me incomodou. Então eu falo de forma franca, mas não falei com cuidado, com respeito. E a pessoa se sente desqualificada, já não escuta mais nada. No meio da minha fala, a pessoa já não está escutando mais nada. Então, minha comunicação não é eficaz. Se eu estou falando, a pessoa não está conseguindo escutar, porque ela está remoendo aquela mágoa, aquela chateação que eu causei nela, que ela sentiu na hora que eu falei, a comunicação não está sendo eficaz, né? E só que às vezes a gente faz o contrário, às vezes a gente fala com muito cuidado, com muito respeito, mas não fala com franqueza, não fala com sinceridade, né? Com transparência. Então a pessoa fez algo que me incomodou, aí eu, puxa, me incomodou, achei muito ruim. Aí chama a pessoa para conversar, e aí eu fico dando volta. Ah, sabe o que aconteceu aquele dia, aquela reunião, né? É complicado, mas é, tá bom, tamo junto aí, vamos trabalhar, né? Legal, vamos junto aí, vamos, a gente vai se ajudando. Ou seja, eu falo com cuidado, com receio de magoar, mas não falo realmente o que aconteceu, não toco no ponto, não trago o assunto. Então a pessoa nem sabe que aquilo me incomodou. E aí ela vai continuar reproduzindo aquele comportamento, porque eu não sei que ela se incomodou com isso, né? Então, também não é eficaz. Então, como que a gente desenvolve essa habilidade de falar de forma franca e ao mesmo tempo respeitosa, né? Como é que a gente também cria espaço para nos conhecermos melhor, para criarmos laços de confiança, onde a gente realmente possa confiar um no outro, para o trabalho fluir, né? A gente perde muito tempo, esforço e dinheiro por não confiarmos uns nos outros. A gente cria muitos mecanismos de controle. Toda essa questão do comando e controle, né? Essa parte do controle, tem muito a ver com desconfiança. A gente cria muitas estruturas. Tem as organizações em geral,
Tem áreas inteiras só de controle, né? Então, se a gente consegue realmente conhecer as pessoas, perceber quais são as competências que ela tem, se ela se compromete ou não, então a gente vai começar a aprender em que eu posso confiar na pessoa. E aí confiar naquilo que eu confio, né? Então, criar essas oportunidades, a gente desenvolver laços de confiança é fundamental para o trabalho fluir bem, né? Então, são habilidades relacionais muito importantes que a gente precisa desenvolver para o trabalho colaborativo. E essa questão das relações nos remete ao autodesenvolvimento, que é o outro aspecto aqui, a outra pétala aqui dessa flor. Porque se eu trabalho sozinho, só eu comigo mesmo, eu posso me achar um cara maravilhoso. Mas quando eu interajo com outras pessoas, eu começo a perceber meus limites, as minhas unilateralidades, as coisas que incomodam outras pessoas. Eu posso achar, poxa, eu posso achar um absurdo que a pessoa se incomodou com aquilo que eu fiz, com o meu comportamento, com o que eu falei, mas ela se incomodou, né? Eu posso começar a ser mal visto pelas outras pessoas. Então, como que eu então levo a sério o meu autodesenvolvimento? Então, a partir das minhas relações, eu começo a me dar conta, eu tenho a oportunidade de começar a me dar conta de aspectos que eu preciso trabalhar em mim, né? Então, as dificuldades que eu tenho dos meus relacionamentos podem, são indicadores e podem ser matéria-prima para o meu autodesenvolvimento. Se eu levo isso a sério, se eu tenho olhar para isso. Se eu acho sempre que o problema são os outros que estão equivocados, que estão enganados, então eu não estou criando oportunidade de eu me autodesenvolver, né? Só que eu não sou, ninguém é perfeito. Então, levar a sério esse olhar de me tornar aprendiz de mim mesmo, né? Então, olhar para isso, poxa, o que que no meu comportamento é importante eu mudar? Eu preciso olhar, levar a sério e mudar para eu melhor contribuir com o propósito comum do grupo. Então, esse aspecto do desenvolvimento é fundamental para um trabalho colaborativo. Porque é isso, num trabalho mais hierarquizado, que tem o chefe que manda, eu posso achar ruim o que o chefe falou, o chefe mandou eu fazer alguma coisa. Eu posso achar ruim, mas eu baixo a cabeça e obedeço, por medo de ser retaliado, ser demitido e tudo mais, né? Posso chegar em casa e reclamar, mas na hora, puxa, é melhor acatar, né? Então, num trabalho hierarquizado, ok, o chefe manda a gente, né? Tem essa questão. Num trabalho colaborativo, ou seja, então num trabalho hierarquizado eu posso ficar chateado com o meu chefe, mas eu sempre vou achar que ele que é o problema, né? Agora, num trabalho colaborativo, fica mais evidente também as minhas dificuldades de relacionamento, porque nós estamos mais de igual para igual. Então, eu também exerço pressão ou opressão sobre outras pessoas. E se eu não me dou conta disso e não procuro mudar, eu paro de contribuir, eu colaboro menos com o grupo, né? Então, para o trabalho colaborativo, é muito importante a gente levar a sério o autodesenvolvimento. A gente olhar francamente, com sinceridade, é difícil, né? Mas é importante olhar francamente com sinceridade para as nossas luzes, para aquilo que a gente traz de qualidade, de contribuição, para nossas sombras, para aquilo que a gente também traz de dificuldade para o trabalho em grupo, né? Nossas unilateralidades. Vou levar a sério e trabalhar isso, né? Então, esses são aspectos que a gente busca trabalhar para um trabalho de autogestão e formação de comunidade. Então, o que eu já falei, né? Estrutura organizacional, são esses aspectos aqui. Que grupos devem existir, para fazer o quê, né? Qual o propósito de cada grupo? Que papéis e responsabilidades dentro de cada grupo? Quais são os limites de atuação, de autonomia e relacionamento com outros grupos? E essa questão da autogestão, da distribuição de responsabilidades, de como que a gente delega tarefas, né? Como que a gente... Esse é outro aspecto crucial também, né? Uma dificuldade da autogestão. A gente delega responsabilidades para um pequeno grupo, por exemplo. Aí o pequeno grupo, legal, ele é responsável, tem uma certa autonomia. Aí o grupo, dentro da sua autonomia, decide algo. E aí, quando vai executar, os outros reclamam e invalidam aquela decisão desse grupo. Poxa, mas nós escolhemos aquele grupo para cuidar disso em nome do grupão. Nós delegamos para eles essa tarefa. E a gente acaba invalidando. Aí volta a discutir tudo de novo. Por isso que a gente não sai do lugar muitas vezes no trabalho assim. Então a gente precisa, se nós delegamos e demos responsabilidade, demos autonomia, eu posso não concordar. Mas, se eu não concordo, eu, depois que a pessoa vai, é a ideia dela, não precisa ser igual a minha. Um grupo se dedicou. Um grupo que nós escolhemos, que nós julgamos que tinha capacidade para isso. E esse grupo dedicou tempo para isso e resolveu algo.
em nome do grupão. Não estão lá jogando conversa fora, estão trabalhando para o grupão. Em vez de ter 40 pessoas ocupando uma hora e meia para decidir algo, de repente um grupinho de 5 decide em 40 minutos. Não ocupa o tempo de todo mundo. Então a gente ganha um tempo tremendo. Muitas vezes o trabalho assim mais associativo, colaborativo, é muito moroso, muito demorado por isso, porque sempre a gente quer envolver todo mundo. Então, distribuir papéis e responsabilidades, distribuir autonomia, poder, faz com que a gente ganhe muito tempo. Mas a gente precisa respeitar, senão a gente perde todo o tempo de novo, né? Então, ok, eu posso não concordar, mas se nós definimos, eu estou indo contra a minha própria decisão de ter delegado para aquele grupo, né? Então, ok, o grupo vai fazer. E vamos ver o resultado. Pode ser que ele faça, ele fez de um jeito diferente do que eu faria, mas é ele que tem que decidir, é o grupo, não sou eu. Ok, então faz. E de repente dá super certo, fez um jeito diferente do que eu faria. Não tem que ser sempre igual o jeito que eu acho. Por que que o que eu acho que é o melhor? Pessoas diferentes pensam diferente e podem encontrar soluções brilhantes, diferentes das minhas. Então, dar esse espaço de autonomia tem a ver com isso. E a gente tem muito, normalmente muita dificuldade de fazer isso. Ok, o fato de eu dar autonomia não significa que eu depois não vou dar um feedback, não vou avaliar. Então, esse é o outro lado. Assim, a delegação de responsabilidades tem como contrapartida a prestação de contas com transparência. Então, se nós delegamos, a pessoa que recebeu a delegação, depois de executar, é importante que ela preste conta com transparência, para a gente saber o que aconteceu e ir acompanhando. E depois, se foi algo que não deu certo, que não foi bom, nós vamos dar um feedback, né? Então, isso é fundamental. Isso é uma dificuldade grande também que eu vejo nos trabalhos em grupo. Bom, então, a estrutura organizacional é isso. E os processos colaborativos têm a ver com como funcionamos como grupo, né? Então, já falei, né, de reuniões produtivas engajadoras, como é que a gente forma uma imagem comum de algo antes de decidir, como é que a gente faz acordos e compromissos em grupo, como se toma decisão, né? E isso que eu acabei de falar agora, de feedbacks, como é que a gente cria processos, rotinas de avaliação e feedbacks de desenvolvimento e facilitação, como é que a gente facilita processos em grupo, né? Então são instrumentos, ferramentas fundamentais que a gente precisa aprender. Tudo isso aqui são ferramentas muito importantes para trabalhar em grupo. E eu quero ressaltar essa questão dos feedbacks, né? Que também isso eu vejo que é muito comum nos grupos, a gente, né, de repente até faz reuniões bem feitas e tudo mais, mas há uma dificuldade muito grande de dar feedbacks, né? A gente tem uma imagem de que dar feedback é dar bronca no outro, é punir, né? Então, muitas vezes, um grupo que está cuidando da gestão, muitas vezes, como se bota uma capa assim né, de vigilância e punição. Então, eu estou aqui, agora, tô com essa responsabilidade de coordenar, por exemplo, o grupo, um grupo maior. E aí, muitas vezes, eu entro nessa vibe assim de ficar vigiando se as pessoas estão fazendo o que eu acho adequado e punindo quando não estão. Ou seja, eu caio de novo no comando e controle, né? Nessa atitude de vigiar e punir. Mas isso não é o papel de uma liderança colaborativa, não é vigiar e punir. O papel de uma liderança colaborativa, a liderança é fundamental no trabalho colaborativo, né? Então não é que a gente não vai ter liderança, não é que não tem que ter. É importante que tenha liderança, mas com um papel muito diferente da liderança tradicional. O papel da liderança colaborativa é criar condições para que o trabalho possa funcionar bem de forma colaborativa, né? Então não é vigiar e punir. Como que a gente cria condições? Então dar feedbacks, fazer avaliações, dar feedbacks constantes com o objetivo de desenvolvimento é fundamental. Então, o feedback não tem o propósito de dar bronca, de mostrar que o outro está errado, falar, tá vendo? Eu sei mais, você sabe, eu tô te falando que você está errado. Porque a gente sai da relação colaborativa e entra numa relação hierárquica de novo quando eu faço isso, né? Porque eu me coloco na posição de quem sabe mais do que o outro, que eu que julgo o outro. Mas nós podemos, de forma mais horizontal, criarmos processos de avaliação e feedback entre nós. Se nós consideramos que os feedbacks são para promover o desenvolvimento, então, o feedback é bom. Se é para promover desenvolvimento, é muito bom. Então, como é que a gente cria um ambiente onde todo mundo se sente à vontade de dar e receber feedback uns para os outros, para promovermos nosso desenvolvimento mutuamente? Então, isso é um elemento fundamental também que normalmente não é trabalhado nos grupos. Bom, e aí as habilidades relacionais, já falei, né, de escuta empática, conversas francas e ao mesmo tempo respeitosas, lidar com conflitos, como conflitos surgem, né? Não é porque agora vai ser tudo maravilhoso o fato de trabalhar de forma colaborativa. Não, a gente, né, os conflitos surgem a vida inteira. O que muda é como que a gente lida com eles, né? Como que a gente lida com o conflito de maneira a incluir, não a excluir, né? A entender e aprender com ele e se desenvolver, né? Então é importante aprender a trabalhar com isso.
E como é que a gente cria laços de confiança? E no fundo, isso tem a ver com tudo com como é que a gente cria uma cultura de paz entre nós no trabalho, né? E aí o autodesenvolvimento, então, como que cada pessoa assume o protagonismo, não se coloca como vítima, sempre culpando os outros, e assume o seu próprio desenvolvimento, né? Um papel de aprendiz. As emoções, né? Como a gente fica com raiva, como é que eu lido com a minha raiva, com a tristeza, com as emoções na relação com as outras pessoas, ou seja, como eu me torno aprendiz de mim mesmo, né? E aí, para isso, é importante olhar para o nosso desenvolvimento biográfico, os padrões que nós temos reproduzindo ao longo da vida, o que que a gente pode aprender, como é que a gente pode ressignificar. Ou seja, isso tem a ver com olhar para as luzes e sombras em mim e também na outra pessoa. Reconhecer que se eu tenho minhas luzes e sombras, as outras pessoas também. Então, esse olhar também para o outro com mais tolerância, de que ninguém é perfeito, eu não sou. A outra pessoa também não é. Então, eu posso aceitá-la como ela realmente é, né? E isso tem a ver com vulnerabilidade. Então, a gente criar esse ambiente onde todo mundo fica à vontade de dar e receber feedback uns para os outros, para um apoiar o outro no seu autodesenvolvimento, né? Isso tem a ver com se vulnerabilizar. Então, eu, assim, quando eu comecei a trabalhar com isso, né, com pedagogia social, já há muitos anos, eu tinha uma concepção, assim, de que o autodesenvolvimento cabe só ao indivíduo. A gente não tem que falar sobre isso, né? E é claro que eu não tenho condição nenhuma de desenvolver a outra pessoa. É só a própria pessoa que se desenvolve, né? Eu não tenho como forçar nem obrigar ninguém a se autodesenvolver. Mas nós, se nós quisermos, nós podemos nos apoiar mutuamente no nosso autodesenvolvimento. Então, essa, para mim, quando eu me dei conta disso, foi uma coisa importante no meu trabalho com grupos, né? Então, como que a gente cria um ambiente entre nós seguro, né? Seguro psicologicamente, onde todo mundo pode ser realmente quem é, falar o que pensa, o que sente sobre o grupo, e a gente se trabalha assim, e a gente dá feedback uns para os outros, né? Ou seja, como cada um pode se colocar de forma vulnerável, mostrando suas forças e também suas fraquezas, suas dificuldades, para nós nos apoiarmos mutuamente e desenvolvermos juntos. E isso, para mim, é a chave para a segunda palavra aqui dessa live, né? Autogestão em comunidade. A chave para a formação de comunidade, na minha experiência, na minha concepção do que eu tenho trabalhado com os grupos, tem a ver exatamente com isso. Da gente olhar para o nosso autodesenvolvimento e perceber que todo mundo está se desenvolvendo, não só eu, que eu erro, que as outras pessoas também erram. Então, como é que a gente lida com erros, né, mutuamente? Como é que a gente se dá feedback? E como é que, ou seja, isso tem a ver com criar esse espaço seguro de se vulnerabilizar e todo mundo trazer suas questões e trabalharmos, nos apoiarmos mutuamente. Aí nós podemos criar uma comunidade de apoio mútuo ao desenvolvimento. Então, para mim, isso tem a ver com formação de comunidade verdadeira, né? Moderna, atual. E aí, então, quero trazer essa imagem aqui, né, dessa questão da criação de comunidade, nesse sentido do que eu falei agora, né? Porque para mim a imagem do círculo, né, muitas vezes, normalmente a gente usa o círculo como imagem para grupo, né? A gente fala de grupo, a gente usa o círculo como imagem de grupo. E isso é interessante, porque o círculo tem alguns aspectos que tem a ver com isso, com grupo, que para mim não só grupo, tem a ver com comunidade, né? Porque olha só, imagina esse círculo aqui, né? Tem pessoas, várias pessoas diferentes, uma diversidade grande, pessoas diferentes reunidas num círculo. Cada pessoa é diferente uma da outra. Qualquer grupo que nós trabalhamos, né, nós temos muitas similaridades, mas cada pessoa é diferente. Cada pessoa tem uma trajetória de vida diferente. Cada pessoa tem uma atividade diferente no seu trabalho. Cada pessoa enxerga a realidade de maneira diferente. Cada pessoa interpreta a realidade de maneira diferente. Cada pessoa tem impulsos, né? Tem impulsos, né, volitivos diferentes. Sente as situações diferentes. Pensa de maneira diferente, né? Claro que tudo isso a gente faz de forma muito parecida, porque somos seres humanos. Mas é diferente, né? Há uma grande diversidade. Então, cada pessoa é diferente no grupo, né? Então tem os indivíduos ali, cada um com a sua própria individualidade. Então, trazendo de volta a imagem daquele verso inicial lá do Steiner, né? Na comunidade vive a força da alma individual. Então imagina se no círculo, estamos em círculo, e aqui vive a força da alma de cada pessoa, né? Então cada pessoa pode se colocar e se trazer para o grupo, né? E tem espaço para isso. Então vive a força da alma individual, cada indivíduo no grupo. Mas o que que faz o grupo ser um grupo se todas as pessoas são diferentes?
né? Então, tem essa pergunta, né? O que que os pontos de um círculo têm em comum, né? Cada ponto se a gente desenhar uma circunferência no papel, tem infinitos pontos, né? E cada ponto é diferente um do outro, está numa posição diferente, mas todos eles têm algo em comum, que faz com que eles sejam parte do mesmo círculo, que é o centro comum, né? Cada ponto tem a mesma distância para o centro. Então, os pontos são diferentes, mas o centro é comum. A mesma coisa num grupo, nesse sentido de comunidade. Cada pessoa é diferente. Mas o que faz elas estarem juntas, então? É o centro. O que conecta, que é comum, é o centro comum, né? E esse centro comum é o propósito, é aquilo que a gente falou no começo. Propósito comum, é isso que conecta as pessoas no grupo. Não é? Então, o que que nos faz estarmos aqui? Por que que a gente está aqui mesmo? Se somos tão diferentes, pensamos diferentes, fazemos coisas diferentes, temos atividades diferentes, é o nosso propósito comum. Então, as atividades diferentes que eu faço deveriam convergir para o nosso propósito comum. Então, isso nos faz sermos um grupo, né? E, além disso, o círculo tem outra característica muito interessante e bonita, que quando a gente está realmente numa forma de círculo, cada pessoa vê todas as outras e é vista por todas as outras. Se a gente está num círculo, sem mexer o corpo nem o pescoço, só mexendo os olhos, cada pessoa consegue ver todas as outras e ser vista por todas as outras. E isso tem muita força para um grupo, né? Então, o que que significa ver e ser visto, né? Então, a gente pode traduzir com eu vejo as outras pessoas e sou visto. Eu considero cada outra pessoa e sou considerado. Eu escuto cada pessoa e sou escutado. Eu reconheço cada pessoa e sou reconhecido. Eu valorizo a contribuição de cada pessoa e me sinto valorizado no grupo, né? Então, esse âmbito de grupo é possível, né? É difícil, mas isso tem a ver com comunidade. Quando nós nos enxergamos mutuamente, nos apoiamos mutuamente, nos escutamos mutuamente, nos reconhecemos, nos consideramos, nos valorizamos, né? Ou seja, no fundo, quando nós nos apoiamos no nosso desenvolvimento, né? Então, esses três elementos, né? O indivíduo com sua autonomia, o centro comum, que é o propósito, e o grupo, né? O ver e ser visto, que tem a ver com a colaboração, né? Colaborando. Então, cada pessoa diferente se conectando, se apoiando mutuamente em colaboração em prol de um propósito comum que está no centro. Então, para mim, essa é a imagem de comunidade, que aquelas pétalas da flor que eu trouxe antes, né? São elementos que podem nos ajudar a chegar nessa imagem da comunidade, né? Como o círculo aqui que eu trouxe. Bom, gente, falei bastante. Daqui a pouco eu vou abrir para as perguntas, mas eu queria trazer ainda uma outra coisa aqui, que são, eu falei no começo de alguns desafios e tal, então eu trouxe aqui alguns desafios, alguns mitos da colaboração que são importantes a gente olhar. O primeiro, né, um desafio para o trabalho colaborativo é o histórico de centralização do poder. Como eu já falei, a gente está tão habituado ao comando e controle que é difícil a gente mudar o hábito, né? É um exercício contínuo, constante. O receio que a perda de poder pode ocasionar. Então, se eu sou a pessoa que detém o poder, nossa, é tão difícil abrir mão de poder, assim como é difícil abrir mão de privilégios, né? Então, é muito difícil a gente abrir mão de privilégios, de poder, né? Eu tenho medo. Às vezes já aconteceu de eu ajudar grupos assim, tipo, um grupo que era uma pessoa que criou tudo, a organização, e quis transformar aquilo num trabalho mais colaborativo, com a participação das outras pessoas. Então, um trabalho assim, não basta só trabalhar o grupo, mas a própria pessoa que iniciou, a pioneira, também precisa trabalhar com essa pessoa para ajudá-la, primeiro, a perder esse receio, claro que dá receio. Imagina se depois a coisa desanda, né? Eu sempre carreguei, sempre conduzi, funcionou bem até aqui. Será que as outras pessoas vão fazer de jeito adequado? Né? Fazer diferente do jeito que eu faria não quer dizer que vai ser ruim, mas acreditar nisso, confiar nisso, reconhecer isso, aceitar isso é difícil, né? Outro aspecto é lidar com a diferença. Somos diferentes. Então a diferença acontece, surgem conflitos. A gente precisa aprender a lidar com a diferença. E outro aspecto importante que é um processo de aprendizagem. Não é a prova de erros nem de problemas. E quem trabalha dessa forma, né? Imagina que tem muita gente que trabalha com grupos assim, buscando trabalhar de forma mais colaborativa, mais horizontal, deve reconhecer que a gente vai aprender a vida inteira, a gente vai cometer erro e vai aprender a vida inteira, né? Não é que agora vai dar tudo certo. Não, é um grande desafio. Mas tem a grande vantagem de
a gente pode se sentir parte de algo maior, né? A gente está construindo algo junto. Então, sempre quando eu chego num grupo que busca trabalhar dessa maneira, eu vejo, claro, vários desafios, várias dificuldades, erros cometidos, mas ao mesmo tempo eu vejo uma coisa muito linda, muito grandiosa, que é a construção coletiva. O que que um grupo é capaz de construir juntos é muito bonito, muito forte, muito grandioso, e isso encanta, motiva, né? Traz um encantamento para o trabalho. Então a gente não trabalha só porque tem que trabalhar, porque aquilo ali realmente, puxa, faz sentido, encanta, né? Eu me sinto parte, me sinto corresponsável, me sinto construindo, tem um sentido para mim, né? Passa a ter sentido para cada indivíduo. Então é recompensador, tem seus benefícios, mas é desafiador, né? Não é fácil. Aprendizado a vida inteira. E alguns mitos importantes para a gente olhar, né? O fato de trabalhar de forma colaborativa não significa que todo mundo tem que participar de todas as decisões, não significa que não tem conflitos, não significa que todo mundo tem que concordar com tudo, né? E também não significa que não precisa de liderança, né? Outra coisa também que tem, não coloquei aqui, mas um mito também que tem às vezes é assim, então não precisa de estrutura, é tudo horizontal. Não é tudo horizontal, né? Então, o trabalho colaborativo, o trabalho de autogestão, tem aspectos horizontais e tem aspectos verticais. Não é totalmente horizontal, é mais horizontal. Mas, se, olha só, onde está o horizontal, onde está o vertical, né? Esses dias, a presidente de uma organização que eu dou consultoria perguntou, Beto, me ajuda aqui. Aonde que eu tenho que ser mais horizontal, onde eu tenho que ser mais vertical, né? Então, quando nós olhamos para a estrutura de governança, a estrutura organizacional, de quem deve assumir que responsabilidade, quem deve cuidar de quê, quem deve decidir o quê, isso está no âmbito mais de governança, que é mais horizontal. Quando nós distribuir papéis e responsabilidades, nós precisamos olhar para isso juntos. Agora, uma vez que nós delegamos responsabilidades para uma pessoa ou um pequeno grupo, essa pessoa ou esse pequeno grupo agora tem um certo grau de autonomia para fazer. E aquilo que ela vai fazer, as tarefas operacionais que ela vai executar, dentro da autonomia que foi concedida a ela, é vertical. Ela não vai consultar o grupo para fazer, né? Então, isso é muita confusão, eu vejo em muitos grupos, né, que quer trabalhar com autogestão, mas a gente não tem muita ideia do que é isso na prática, e a gente acaba querendo decidir todo mundo junto. Então, por exemplo, que eu já vi acontecer, né? Uma instituição, vou dar um exemplo, uma instituição ia fazer uma obra na cantina, tinha uma cantina lá e fazer uma obra na cantina. Aí, uma pessoa ficou responsável por cuidar, por acompanhar as pessoas que iam executar a obra lá. Então foram definidos o orçamento, o que que ia ser feito, né, o que que ia ser transformado lá na obra, o prazo, tudo isso foi combinado. E a pessoa então ficou de acompanhar isso, as atividades operacionais. Aí surge uma dúvida. Poxa, aqui, sei lá, tem dois tipos de material, os dois estão no orçamento, os dois atendem o que a gente precisa. Aí a pessoa voltava para o grupo, gente, ó, tem dois tipos de material, o que que a gente decide aqui? A gente não precisa. Então a gente muitas vezes ocupa tempo precioso de reunião com muitas outras pessoas para decidir em grupo algo simples, operacional, que a pessoa podia resolver sozinha e depois só comunica para as outras pessoas. Então eu não preciso voltar, por exemplo, vamos fazer um evento de portas abertas para os clientes, sei lá, um evento de alguma coisa assim, um evento com clientes ou com a comunidade dentro da nossa organização. Tá, eu fiquei encarregado de alugar cadeiras, porque não temos cadeiras suficientes para o número de pessoas que virão. Eu fiquei encarregado de alugar as cadeiras. Tenho o orçamento, tenho a quantidade de cadeiras que eu preciso alugar, tenho a qualidade mínima necessária para a cadeira, né? Não pode ser uma cadeira que quebre. Tá, aí eu vou lá olhar as cadeiras. Tem três tipos de cadeira que cabem no padrão de qualidade, no prazo de entrega e no preço. Eu escolho uma e pronto. Eu fui delegado de fazer isso. Eu sou o responsável por fazer. Não preciso ir lá no grupo agora, gente, ó, imagina, a agenda na reunião, aí tem uma pauta super concorrida, super difícil incluir um assunto na pauta. Eu coloco um assunto, então a gente ocupa tanto as nossas reuniões com coisas que não seriam necessárias. Eu vou lá, escolho uma cadeira, alugo e pronto. Depois do evento eu falo, na hora de prestar conta, eu falo, "Ó, gente, eu fiz isso, isso e isso, a cadeira foi essa por causa disso, disso e pronto. Resolveu, vamos embora, tá? Então isso tem a ver com essa questão né, não é que todos têm que concordar, nem todos precisam decidir. E quando eu estou executando algo que me foi delegado, eu estou como líder daquela situação, né? Para executar aquela tarefa. Então, também assumo um papel de liderança nesse sentido.
Bom, gente, então é isso que eu queria trazer como conteúdo. E lembrando de novo, né, que a gente vai aprofundar todo aqui, foi uma visão geral, bem ampla, bem rápida desse tema, desses temas todos. E a partir de 1º de setembro, então, vai começar o curso, colaborar online, já a 8ª turma, autogestão e comunidade, autonomia e colaboração no lugar do comando e controle. Então, começaremos no dia 1º de setembro, será todas as terças, né, 12 semanas seguidas, terças-feiras, das 7 às 9h30 da noite, com esses tópicos principais aqui, que foi mais ou menos o que passada geral que eu dei aqui com vocês, né? Então, queria ouvir se tem perguntas no chat, ou se alguém quer fazer perguntas também aqui. Oi, oi. Chegaram algumas perguntas bem bacanas no chat, a gente pode começar com elas. Ah, legal, Marina. Então vamos lá. Deixa eu chegar aqui. Então, o Miguel Passará perguntou: como aplicar essa estrutura em um lugar cheio de gente que está desmobilizada, cheio de desconfianças, ressentimentos e desorganizado, sendo que só teria uma única pessoa que proporia essas estruturas? Aí ele fez uma complementação dizendo, entendendo que isso precisaria ter um processo de educação contínuo, mas que o grupo só se encontra uma vez por mês e no WhatsApp a comunicação falha demais. Uhum. Então, não dá para fazer mágica, né? Nem tudo a gente consegue fazer. E isso, essa imagem, essa situação que você trouxe, acontece, né, em algumas, talvez muitas organizações, no grupo desestimulado, que ninguém quer, tal. Assim, mas para promover uma mudança, as pessoas têm que querer, né? Se só eu quero, é muito difícil. Então, o que que eu posso fazer quando só eu quero, vejo que a coisa está desandando, não estamos trabalhando de forma colaborativa? Eu tenho que começar a sensibilizar, a trazer conteúdos, mandar vídeos, convidar para assistir lives, fazer cursos, indicar livros, falar um pouco sobre isso, abrir uma conversa sobre isso. Gente, olha, nós estamos desmotivados, vamos falar sobre isso? Sabe? Então, abrir espaço. Olha, gente, uma coisa muito importante para um trabalho colaborativo é abrir espaço de conversa e escutar com empatia, com atenção e interesse ao que cada um traz. Então, uma possibilidade é abrir um espaço de escuta. Vamos fazer uma roda de escuta? Vamos nos escutar mutuamente? Como cada um está se sentindo aqui no grupo? E não vamos discutir. Não é uma conversa, não é um, um espaço de disputa, né, de quem está certo e de quem está errado, né? Então, vamos criar um espaço de nos escutar. É isso. Então a gente não vai discutir um está certo, outro está errado, é melhor, pior, é ruim, é bom, concordo, discordo. Não. Como cada um está se sentindo no grupo? E por que que você acha que está se sentindo assim? Uma pessoa fala, obrigado. Outra pessoa fala, obrigado. E a gente forma uma imagem mais ampla do que vive no grupo. E a partir dessa imagem a gente pode começar a olhar juntos. Ok, então o que que nós queremos mudar? Né? Formamos uma imagem, cada um vai falando, a gente não vai discutir. Isso é outra armadilha que a gente cai muitas vezes num grupo. Uma pessoa fala uma coisa, aí a outra já vem discordando e já vira uma disputa. E aí a gente perde a oportunidade de escutar o restante das pessoas, né? Então, vamos escutar. É só para escutar. Vamos nos escutar. O que que vive em cada pessoa? Aquilo que eu não consigo enxergar. Eu posso ter várias suposições do que está vivendo as outras pessoas, mas eu não tenho certeza. Quem sou eu para saber o que vive em cada pessoa? Ninguém de nós sabe o que vive nas outras pessoas. Então, vamos nos escutar e vamos saber o que vive em cada pessoa. E vamos então formar uma imagem mais ampla disso. A partir daí, a gente pode decidir com mais consciência. Então, o que que nós queremos fazer entre nós como grupo, né? Então, é uma possibilidade. Outra possibilidade também é trabalhar essa coisa que eu falei de conexão com o propósito, né? Qual que é o nosso propósito? Vamos conversar sobre isso? Por que que a gente está aqui juntos? Está tendo vários problemas entre nós. Por que que a gente está junto? O que que nos une? O que que nos conecta? Por que que nos faz estarmos aqui? Vamos conversar sobre isso, né? Então, é outra possibilidade, tá? Então, não sei se fez sentido aí para quem perguntou. E tem outra pergunta, Marina? Sim, temos mais um. Mauro Guerreiro. Hoje em dia, a cultura do cada vez mais rápido está muito presente nas rotinas de trabalho e o uso de ferramentas de comunicação remota e a IA
tem aparecido como um artefato que acelera a produção do trabalho, mas limita muitas vezes a comunicação entre grupos. Sombra. Na sua visão, essas novas ferramentas e canais podem coexistir com o trabalho colaborativo? Podem ser um aliado? Lu? Boa, Mauro, meu amigo, consultor. Muito legal, Mauro. Então, essa é uma questão muito atual, né? Bom, primeira coisa, essa aceleração sempre existiu, né? Um impulso de aceleração que se acentuou, tem se acentuado muito ultimamente. A cobrança por resultados cada vez mais rápidos, né? E isso é um dos motivos que eu acho que faz com que a gente tenha perdido a humanidade mesmo nas nossas relações, né? E aí, quando a gente coloca a máquina para trabalhar para a gente está incorrendo num risco, né? De desumanizar mais ainda. Mas pode ser útil para algumas coisas. Então, como toda ferramenta, né? Toda ferramenta pode ser bem usada ou mal usada, né? Só que no meu, agora é uma visão muito particular minha, né? A inteligência artificial, eu acho que ela traz um risco grande demais, porque não é só uma mera ferramenta como um alicate que me faz apertar uma coisa ou uma televisão que já é uma ferramenta super sofisticada, né? Um computador mais sofisticado ainda. Então, nós vamos criando ferramentas sofisticadas para agilizar e trazer mais conforto para a nossa vida, que são importantes, são úteis, podem nos ajudar muito, mas sempre incorrem num risco que a gente tem que cuidar, saber equilibrar, saber dosar, né? Quando usa, quando não usa, e tudo na vida é assim, toda tecnologia. A IA, eu acho que ela tem me parece, né, que ela está num outro patamar de risco, que é de começar a substituir o, o que a gente pensa, o que a gente decide, né? Eu já vi uma instituição que foi muito interessante. Eu conversei com eles, né? Foi uma conversa rápida, mas falei dessa questão da importância do propósito, da distribuição de papéis e responsabilidades e tal. Aí depois eu fiquei sabendo que eles falaram: ah, beleza, vamos pedir para a IA criar então o nosso propósito e definir quem vai cuidar do quê. Puxa, gente, sabe? Então, assim, para um trabalho colaborativo, nós precisamos nos encontrar como pessoas, né? Pessoa a pessoa, olho no olho, ser humano com ser humano. A IA pode colaborar muito com tarefas operacionais, com coisas que a gente pode agilizar, né, algumas coisas e tal. Mas eu acho sempre com muito cuidado, com muita ponderação. E em que momentos e aonde, né? Agora, tudo que é bom que a gente, tudo que a gente precisa construir como grupo, para mim, para nada disso eu usaria IA. Para tudo que a gente precisa construir como grupo, eu nunca usaria IA. Então, precisamos definir qual é o nosso propósito. Somos nós que vamos definir, não é a IA que vai definir para a gente. A gente pode, mas a gente pode pedir para ela dar umas pistas. Mas, gente, o processo de criar em grupo não é só o resultado. Para o trabalho de grupo, não é só o resultado que importa. Não adianta a gente ter uma frase de propósito bonita. O processo de nós criarmos isso juntos vale tanto, ou às vezes até mais, do que a frase em si, né? O quanto que a gente ganha pelo fato de nós conversarmos, trocarmos entre nós e construirmos juntos, nós nos sentimos co-criadores, corresponsáveis. A gente carrega isso junto, né? Aí faz sentido aquela frase do começo lá do Steiner, né? De carrego na minha alma o todo, né? Porque eu construí junto o todo, eu faço parte desse todo. Quando uma ferramenta faz isso por nós, a gente perde esse lado humano, né? Então, para mim, tudo que é que é para a gente construir em conjunto, o processo de construção entre humanos é tão ou mais importante que o resultado que a gente vai chegar. Porque constrói relações, constrói laços de confiança, constrói comunidade. A IA não vai construir comunidade por nós, né? Legal, Mauro. Obrigada, Beto. Vamos para mais uma. Rosemary, você tem visto as gestões das escolas Waldorf se distanciando da proposta inicial de Rudolf Steiner? E como você aplica dentro da gestão a trimembração social? E complementando, ouço muito que o propósito das escolas são as crianças. Sim, acredito nisso. Me veio aqui agora, se não seria antes das crianças o propósito, não seria a pedagogia Waldorf enquanto ser espiritual, que hoje está sofrendo tantos desafios. Uhum. Muito legal. A Rose também é minha amiga, fez formação Waldorf comigo, muitos anos, né, Rose? Tudo bom? Então, eu acho que assim, nós estamos vivendo tempos difíceis, né, em todos os âmbitos, também nas escolas Waldorf.
muitos questionamentos, muitas visões novas, muitas coisas. E a gente não está sabendo muito bem ainda como lidar com tanta coisa nova que tem surgido, né? Eu vejo, tem aspectos muito positivos, né? Muitas coisas novas surgindo. Nós estamos tomando consciência, ganhando consciência de aspectos, de âmbitos que a gente nem se dava conta há tempos atrás, que são muito importantes nós termos consciência. Mas eu acho, assim, o cuidado que a gente tem que ter com a essência, né? Com a essência do trabalho, com o impulso, com o nosso propósito real de desenvolver, no caso da Escola Waldorf, né? De desenvolver seres humanos livres, né? Com um olhar espiritual para o desenvolvimento humano. Então, isso para mim é a essência. Isso é a coisa principal que precisa ser cuidada nas escolas, né? E dentro disso, claro, tem várias questões que a gente precisa olhar, que são muito importantes também, mas partindo sempre desse cerne, dessa essência, né? Então, a sua pergunta se eu tenho visto, primeiro, né, muito disso de as pessoas se distanciando do propósito comum por muitas vezes questões de relacionamento, disputas de poder, polarizações, né? E o propósito vai ficando fraco, esquecido, distante, né? E e às vezes eu tenho visto também, já tenho visto, não só agora, isso já acontecia antes, mas eu acho que tem ficado mais frequente ultimamente, às vezes o impulso de algumas pessoas de quererem mudar o propósito da escola, né? De colocar outros aspectos no centro mais importantes do que seria o desenvolvimento espiritual, na partir do ponto de vista do desenvolvimento espiritual do ser humano, né? Então, também estamos correndo riscos aí. Mas eu acho que também a gente não tem que demonizar e atacar visões diferentes. Temos que respeitá-las, acolhê-las, entendermos, tomarmos consciência e ver juntos o que realmente faz sentido, o que a gente acha, né? Qual que é o cerne, né? Então, acho que isso que é importante. E sobre a gestão, a questão da desmembração social, isso é uma questão que muitas vezes pode se tornar polêmica, né? Mas a desmembração social, não dá para falar muito, talvez muitas pessoas aqui não saibam o que que é, então a gente vai falar de um termo que pode soar meio incompreensível para muita gente. Mas, de maneira geral, a desmembração social é um olhar para a realidade, para a vida social, que se dá de forma trimembrada, né, em três âmbitos ao mesmo tempo: o âmbito econômico, o âmbito político-jurídico, o âmbito cultural, né, do desenvolvimento cultural. Então, é uma visão de sociedade como um todo. E é claro que dentro das organizações também existem vários âmbitos, também a gente pode enxergar trimembrações dentro das organizações, mas eu acho que o risco, o perigo, é a gente querer usar isso como um modelo de gestão, né? Que a trimembração social não é um modelo de gestão que a gente vai aplicar na gestão, um trimembrar a gestão. A trimembração social é um princípio, uma forma de olhar para a realidade social que pode ser muito útil para olhar para dentro de uma escola, de uma organização qualquer, mas não para determinar a gestão como um modelo, né? Mas isso é uma discussão mais longa, em pouco tempo aqui, com muita gente que não sabe do que se trata, não dá para aprofundar muito, tá bom? Beto, a gente tem mais três perguntas. Eu Legal. vou dar uma. As duas últimas eu vou falar juntas, talvez você possa Tá falar bom. sobre elas. A primeira, Noemi, ou Noemi, você explanou estrutura organizacional. Pode explanar como você trabalha identidade de grupo e individual? Então, a estrutura organizacional, o primeiro passo é olhar para qual o propósito, né, do grupo. Qual o propósito do todo da organização? Tá, tá bom. Esse é o nosso propósito. Para atingirmos esse propósito, o que nós precisamos fazer? Tá, tem várias tarefas que nós precisamos realizar para atingir o propósito. Como nós distribuímos essas tarefas em diferentes grupos? Então, que instâncias, grupos de decisão precisam existir para darmos conta do nosso propósito maior? Então, vamos começar a desenhar a estrutura. Aí, cada grupo que a gente tem na organização, a mesma pergunta: qual o propósito deste grupo? Então, a identidade do grupo, para mim, se expressa no propósito. Qual o propósito deste? Esse grupo existe com que propósito? Como que ele contribui com o propósito maior da organização? Né? Então, aí isso tem a ver com a identidade do grupo. O grupo está ali para quê? A gente está nesse grupo para fazer o quê? É a mesma coisa individual, né? Qual que é o propósito de cada pessoa dentro do grupo? Né? Então, essas perguntas: qual que é o nosso propósito como grupo? Quais são as principais tarefas que nós precisamos executar para atingir esse propósito? A mesma coisa para cada pessoa dentro do grupo. Qual que é o meu? Então, dentro do grupo. Então, vamos dizer, nós somos um grupo
que está cuidando, como eu falei, um grupo que está cuidando do planejamento da organização. Nós somos seis, vamos dizer, cinco pessoas. Um grupo de cinco pessoas, uma organização com 200 pessoas. Nós somos cinco pessoas que temos um grupo que vai olhar para o planejamento. Tá. Qual é o papel de cada pessoa dentro do grupo? Assim como existe um grupo de planejamento olhando para o todo da organização, tem diversos grupos, um deles cuida do planejamento. O propósito desse grupo está ligado ao planejamento e se conecta de algum jeito ao propósito da organização, né? Então, nesse grupo de planejamento, por exemplo, qual que é o papel de cada pessoa? Ah, todo mundo aqui é planejamento, então todo mundo faz tudo? Por quê? A gente pode, né, na autogestão, a gente olha para, então, vamos distribuir. Nas tarefas que o grupo tem, como é que a gente distribui entre nós? A partir das competências que cada pessoa tem, quem vai assumir o grupo tem tais tarefas, tais responsabilidades a cumprir. Como é que nós distribuímos essas tarefas entre as pessoas do grupo? Então, de mesma maneira, cada pessoa tem um propósito dentro do grupo com determinadas tarefas a executar, né? Então, isso tem a ver com trabalhar a identidade do grupo e do individual, né? E como é que isso contribui com o todo, tá? Eram as últimas, uma do Marcos e uma do João da Silva. O Marcos diz que o desafio imenso é aplicar metodologias colaborativas para trabalhadores rurais. Vejo que existem espaços para horizontalidade e verticalidade. O curso pode trazer esse tipo de abordagem aplicada a trabalhadores rurais? E o João já fala sobre associações sem fins lucrativos. Como estimular a cultura da colaboração em associações sem fins lucrativos, papéis dos gestores, conselhos e associados. Tá. Então, sobre primeiro sem fins lucrativos, eu vejo assim, quando há, muitas vezes, né, uma organização sem fins lucrativos, o trabalho é voluntário, né? Então, isso traz um desafio adicional. O trabalho colaborativo é desafiador. Quando a pessoa trabalha de forma voluntária, dedica muitas horas, um trabalho exige muita dedicação, né? Como qualquer trabalho. Então, quando a pessoa dedica muitas horas de forma voluntária, isso traz um desafio adicional, que torna mais complexo o trabalho colaborativo, porque às vezes a pessoa tem uma outra necessidade, outra coisa que se torna mais premente, mais prioritária para ela. Então, ela assume um compromisso na associação e não dá conta de cumprir porque teve que dedicar seu tempo para outra coisa. Aí fica, não faz. Assim, quando nós escolhemos alguém para fazer algo, não é só que a pessoa tem o direito de fazer algo, ela também tem o dever de fazer, porque se ela não faz, ninguém vai fazer, porque todo mundo espera que ela faça, né? Então, assumir um compromisso, isso é muito importante. A pessoa precisa assumir o compromisso, se comprometer de verdade. E muitas vezes a gente se voluntaria para uma atividade com boa intenção, com boa vontade, querendo contribuir, querendo ajudar, mas a gente de verdade não dá conta da disponibilidade necessária. E a gente começa a furar, né? Isso causa um dano grande para um grupo. Então é um desafio maior. Então precisa conversar muito sobre isso, sabe? O quanto a gente precisa de profissionais remunerados fazendo certas atividades, o quanto serão as pessoas voluntárias mesmo, o quanto nós vamos exigir que as pessoas cumpram ou não, né? Tem que cumprir, mas como é que a gente faz? Como é que a gente lida com isso? Quando a pessoa não cumpre, porque se era voluntária, ela tinha uma coisa mais urgente de repente para fazer, né? Então, como que a gente lida com isso de maneira que minimize o risco de quebra de confiança? Porque quando a pessoa assume um compromisso e não cumpre, a gente começa a não confiar mais nela, né? Então, muitas vezes, questões né, de falta de confiança no grupo pode surgir por conta disso. Então, como é que a gente olha para isso? Então, é importante conversar sobre isso, porque né, se tem essa característica do trabalho voluntário, tem que olhar para essa questão, que isso faz com que fique mais desafiador, né? E a questão do trabalhador rural, existem experiências de grupos, né, em trabalho rural, que trabalham de forma mais colaborativa, né? Então, não vejo que haja uma restrição específica, tal. É isso, as pessoas têm que, assim, primeiro eu começaria qual que é o nosso propósito como grupo, qual é o nosso propósito comum, cada um vai contribuir para isso. A questão é, se eu quero que o grupo trabalhe de forma colaborativa e quero impor ao grupo que trabalhe dessa forma, sem o grupo, se as pessoas não querem, né, fica mais difícil. Mas se as próprias pessoas acham importante, têm vontade de fazer desse jeito, eu não vejo que haja nenhuma restrição para isso, né? E eu acho que o curso sim pode ajudar a trazer instrumentos de ajudar a fazer isso com qualquer grupo, trabalhador rural ou não. Não vejo que tenha uma dificuldade adicional por ser trabalhador rural, não.
O que importa é as pessoas terem vontade de quererem. E se só eu que quero, eu posso, como eu falei antes, né? Estimulando, sensibilizando aos poucos. Quem sabe uma hora as pessoas querem, né? Então as pessoas precisam querer dar esse passo. E se não querem ainda, a gente pode ir influenciando, incentivando, sensibilizando, né? Pra, pode ser que chegue um momento que as pessoas passem a querer e se torne possível. Beleza, gente? Faz sentido? Com Tem mais alguma certeza. pergunta? Ah, que bom, obrigado. Tem mais alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Que vocês quiserem para finalizar, já são 9h05, precisamos fechar. Se alguém tem algum comentário, alguma pergunta para fechar, Eu gostaria de falar, só de diga. agradecer, primeiramente, e dizer o quanto essa, esse, essa, essa conversa, ou enfim, o que você trouxe, agregou de necessidades para esse momento da nossa comunidade. Que bom, que bom. Então, é, eu acho, quando eu vi o título da live, eu já disse assim, eu me interessei, porque a gente está vivendo, né, um momento bastante delicado nessa nossa comunidade. E eu estou pensando seriamente em dar continuidade, porque tem muita coisa que vai ajudar. Na Que próxima bom. reunião, inclusive, eu já vou trazer algumas do que foi levantado aqui, do que foi trazido, que são coisas que a gente conhece, Uhum, mas que na hora de colocar na prática existem tantos outros fatores que acabam desviando, né, uhum, desse propósito, né, que a uhum. gente tem quando a gente resolveu viver dessa forma, né, criar uma comunidade e viver dessa maneira aqui. Legal. Enfim, só queria dizer para você e agradecer e está sendo muito bom. Eu acho que vai ser muito Que bom bom, fazer Regina. o Que bom. curso com você. Que bom. Qualquer coisa você manda Muito mensagem, esclarecedor, conversa, tá bom? Muito bom, com maravilha. certeza. Então, que bom que fez sentido. Então, gente, muito bom estar com vocês. Tem uma turma, foi uma turma grande aqui, né? Que é muito legal. Então, é isso. Boa noite. Quem quiser falar qualquer dúvida que tiver, qualquer pergunta, Boa qualquer coisa que noite. quiser falar, pode mandar mensagem para mim no privado, tá? Eu vou colocar o link da gravação amanhã. Amanhã eu vou colocar, amanhã por volta do meio-dia, eu vou colocar no grupo o link da gravação da live. Vocês podem espalhar à vontade para quem quiser, tiver interesse de assistir. E, como eu falei, qualquer dúvida, quem quiser se inscrever no curso também, a Marina colocou aí no chat o link, né, para inscrição. E quem tiver qualquer dúvida sobre o tema ou sobre o curso, pode entrar em contato comigo, fiquem à vontade, tá bom? Ok, Então, valeu, gente. muito Boa bom. noite, bom Boa descanso. Boa noite. noite. Boa noite. Boa Falou. Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite. Valeu, Marina. Obrigada. Te agradeço. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Tchau, Tchau, Biba. tchau, Má. Obrigada.